Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Um programa que valoriza o cidadão ouvindo a sua história. Nesta série, o programa 40 Minutos busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de seus moradores. Nosso entrevistado de hoje é o despachante Valdir Verne, um dos mais antigos despachantes de Foz do Iguaçu. Senhor Verne, o senhor nasceu em Foz do Iguaçu. Nasci em Foz do Iguaçu. Nasceu em Foz do Iguaçu. Nasceu em casa ou no hospital? Vamos começar por aí. Em casa. Em casa é na Avenida Brasil, que hoje é Banco do Brasil, né? Hoje é Banco do Banco Brasil. do Brasil. Era a casa do meu avô e minha mãe morava ali na casa do meu avô. Como se chamava o senhor? É Miguel Mate. Miguel Miguel Mate. Inclusive ele foi, meu avô foi colonizador aqui em Foz do Iguaçu. Ele que trouxe os Mesomos, os Guilardi e os Bron. Sim. E os eram mais, né? Mas outros acabaram voltando, mas esses três permaneceram aí, né? Ele participou do ciclo da colonização, o ciclo da erva mate também? Ou é coincidência do nome? Não. O nome dele, mas que eu nunca vi falar em erva mate nessa região. Sim. Para mim era madeira mesmo. O senhor pegou mais o ciclo da madeira? Da madeira, né? Quando o senhor nasceu, a Santa Casa já existia? Existia, sim. Quer dizer, não sei se é quando eu nasci, mas quando me dei por gente, sim, eu cheguei a conhecer uma casa de madeira, que tinha uma sacada na frente, assim, né? Um abrigo tinha, né? E era no mesmo local no mesmo local, que é hoje? No mesmo local que é hoje. Sim. E usava-se o trabalho de parteiras para o nascimento. Como que era o nome da parteira? A parteira mais conhecida aí é Dona Vicentina Chevalier. Dona Vicentina, ela era uma senhora baixinha, miúda, né? E ela era que geralmente fazia os partos aqui em Foz do Iguaçu. Tinha outras parteiras também, mas ela que pegava a maletinha dela, levava a vela, levava a lanterna e atendeu o parto lá na casa do fulano, na casa do ciclano, né? Sim. Inclusive, mais dois irmãos meus nasceram na mão da Dona Vicentina Chevalier. Mas tinham várias parteiras aí? Tinha uma do Peter, eu não me lembro o nome dela, mas da família Peter. Sim. Já faleceu também, não, naquela época, né? Mas ela era as duas parteiras mais conhecidas aqui em Foz do Iguaçu, né? Sim. A sua infância aqui em Foz do Iguaçu, o senhor tem algum fato que o senhor lembre? O senhor nasceu em 1932. 32. Em 32. Depois, é lógico, a Segunda Guerra, que nós já vamos falar daqui a pouco, começou em 1939. Eu gostaria que o senhor falasse desse período, o que o senhor lembra de fatos aqui da cidade? Na minha infância, a parte da escola, que eu ingressei aqui no Bartolomeu Mitre, né? Que era ali em frente da Praça Getúlio Vargas, né? Que depois foi utilizado para coletoria e não sei o que é agora, né? Inclusive parece que vão reformar, né? Então peguei o jardim de infância e o primeiro ano escolar aqui no grupo escolar. Depois eu fui para Guaíra, continuei o estudo lá, né? O senhor começou no Bartolomeu Mitre? Bartolomeu Mitre. E tinha outros colégios? Não, era o único, é o grupo escolar de fora, né? O senhor disse que foi para Guaíra, por que saiu daqui? Porque meu pai trabalhava aqui na Mata e Laranjeira. A Mata e Laranjeira tinha um depósito, tinha escritório aqui, para atender o negócio da exportação da erva mate, que a erva mate vinha de Mato Grosso e passava por Guaíra e tinha a Companhia Mate, que Guaíra, a cidade dela é particular, era da Companhia Mate e Laranjeira. Aí meu pai foi trabalhar lá, foi transferido daqui para lá. Para Guaíra. Essa exportação se dava pelo rio? Pelo rio. Sim. Pelo Rio Paraná. Era erva mate e madeira, mas madeira em tora. Sim. Madeira em tora, que faziam jangada, vinha até Guaíra descarregava, colocava no trem até Porto Mendes, jogavam na água novamente, faziam jangada, depois o rebocador levava a jangada para a Argentina, né?
Isso na sua infância. Na minha infância. Ali já começou seu interesse, talvez, pelo trabalho de despachante, pela exportação? Não. Não foi assim? Não, nessa época eu nem pensava, porque aí fui estudar em Curitiba, né? Quer dizer, eu morei 10 anos em Guaíra, mas 4 anos e meio, 4, 5 anos eu morei em Curitiba, né? Porque estava estudando lá, né? Mas jamais ia imaginar que ia trabalhar como despachante, né? Eu antes de ir para o Exército, eu trabalhei na Marinha. Aí depois saí para servir o Exército. Depois que servi o Exército, voltei para a Marinha outra vez, trabalhei quase 10 anos na Marinha, né? Depois saí, eu achei que tinha que tomar outro caminho e fiquei aí perambulando e no fim o doutor Heleno me convidou, porque aumentou o serviço lá para eu trabalhar 2, 3 meses. E eu aceitei. Quem ele convidou? Aí, doutor Heleno, que era o... Doutor Heleno. Doutor Heleno Schimmerfeng. Sim. Que era foi o primeiro despachante de Foz do Iguaçu. Sim. Aí quando eu quis sair, ele não me deixou mais. O senhor começou lá como um auxiliar? Como auxiliar, depois como ajudante despachante e depois despachante. Quando o senhor foi para Guaíra, Guaíra fazia parte de Foz do Iguaçu e Foz do Iguaçu... Guaíra era distrito. Era um município Não, só? é distrito de Foz do Iguaçu. Sim. Guaíra, Cascavel, era distrito de Foz do Iguaçu. Não existia Toledo, nem Paulotina, nem Cândido Rondão, né, e esse município aqui de Céu Azul, Medianeira, não existia não. O senhor ficou tempo em Curitiba? 4 anos e meio, quase 5 anos. Aí voltou e já ingressou nesse trabalho de despachante? Não. Foi na adolescência? Não, foi quase 10 anos depois. Sim. Quando eu comecei a trabalhar com o doutor Heleno, já foi em 62. Sim. Então, esse período eu trabalhei na Bacia do Prata também, por 3 meses. Aí, quando saiu minha nomeação na Marinha, eu deixei de trabalhar na Bacia do Prata e ingressei novamente na Marinha, né? Capitania dos Portos aqui. Sim. Nesse período, como que era a viagem para se fazer até as cataratas? A viagem, aqui tinha poucos carros aqui particulares, que era do seu Chim, meu pai tinha um também. Então era feito assim, quando chegava turista americano que vinha aí, né? Mais americanos? Mais americano, quer dizer, praticamente só americano, porque de brasileiro não vinha um pouco de argentino, mas a maioria é americano mesmo. Vinha lá por Epitácio, né? Desciam de navio e tal, vinham até aqui, né? Epitácio? Epitácio, estado de São Paulo. Estado de São Paulo, e vinham de navio pelo rio? Até Guaíra. Até Guaíra. Aí Guaíra pegava o trem, ia até Porto Mendes. Porto Mendes pegava o navio outra vez e vinha até aqui. Mas navio argentino. De Guaíra a Porto Mendes tinha trem? Tinha trem, mas que era da Companhia Mata. Ah, tá, porque não é muito longe, né? É poucos quilômetros. 60 quilômetros. 60 quilômetros. E depois vinham de barco até Foz do Iguaçu? Barco argentino. Tinha o barco que mais vinha, o Cruz de Malta e o Salto. Sim. E daí, aqui para ir até as cataratas, parece a estrada era muito precária. Precária, estrada de chão. Demorava. Demorava. Não demorava muito, mas é estrada de chão. Sim. Né? E me lembro uma ocasião que nós reunimos família aqui, nós fomos para lá. Com um caminhão do quartel, que não vou dizer batalhão, porque naquele tempo era companhia, né? Então nós fomos para lá, mas chegamos lá nas cataratas, choveu. Aí não teve jeito de voltar, porque o caminhão ia encalhar, né? Vocês não conseguiram voltar, não tiveram que ficar voltar. Lá? Ficamos lá, na época estavam ainda construindo hotel. E tinha alguma infraestrutura, bares, restaurantes? Ainda não estava nem coberto ainda o hotel. Esse atual Hotel das Cataratas? Atual, Então, do lado de baixo, lá direito, tinha um barracão onde os operários ficavam lá, que trabalhavam no hotel. Então, nós ficamos acampados ali naquele barracão, né? Comida não faltava, porque como a gente ia passar o dia, minha mãe sempre ia preparada, eu já levava comida. Já levava um farnel? Levava um frango na farofa, um pastel, uma coisa assim. Sim. Então, e
Para ir até lá, não demorava muito a estrada de chão, mas era boa, né? Era boa. E a cidade de Foz do Iguaçu em si, o senhor lembra quantos habitantes tinham? Como que era a cidade? As ruas aqui, elas tinham nomes já, os nomes atuais? Não, eu não conhecia rua nenhum com nome. Vocês chamavam como as ruas aqui? Tinha uma designação especial? Por exemplo, na Avenida Apelido, Brasil. talvez. Avenida Brasil, para localizar onde é que foi fulano, onde é que tem isso para comprar, onde é que tem aquilo para vender. A gente dizia assim, lá no Botafogo. Botafogo contando da parte do sul para o norte, passando o rio Monjolo, e era Botafogo. Sim, a Baixada do Botafogo. Fala Botafogo, não fala Baixada, mas... E a Rua Santos Dumont já existia, Santos Dumont, parece que... a Rua Santos Dumont, nós falávamos que era a Rua do Lamarque. Por que Lamarque? Por Lamarque porque tinha um hoteleiro ali, tinha um hotel de madeira, né? E então a referência é o hotel do Lamarque, quando vinham os caminhões, que eles se abastiam em trazer mercadoria para cá, era Ponta Grossa. Existiam muitos hotéis aqui? Não. Era ali esse do Lamarque, tinha no Boici lá também tinha um hotel ali, não me lembro o nome agora. E tinha na Avenida Brasil, hoje onde é o banco HSBT. Ali era do hotel, um hotel bem antigo, né? Que era o hotel do Schwartz, Paulo Schwartz. Sim. Paulo Schwartz. E então, ali tinha 2 andares. A parte de cima depois fizeram cinema, né? Mas era o hotel da cidade. Sim, ali mais para cima tinha o Banco do Brasil, que o senhor falou, que é o local onde o senhor nasceu. Onde é o Banco do Brasil. Hoje é o Banco do Brasil. Tinha uma casa onde o senhor morava. Uma casa de madeira, né? Sim. O quintal era grande a casa. E depois foi vendido para Maripá. Maripá era empresa de Toledo, que exportava madeira também. E depois da Maripá vendeu para o Banco do Brasil. Sim. Senhor Valdir, nós vamos agora chamar o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco com o programa 40 Minutos. Olá, estamos de volta com o programa 40 Minutos, agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o empresário Valdir Werner. Senhor Valdir, nós terminamos o primeiro bloco, o senhor estava falando sobre a empresa Maripá, que comprou aquela área que hoje está situado o Banco do Brasil. Sim. Ela veio se instalar aqui com qual objetivo? A finalidade é a seguinte, foi a época que a exportação de madeira para a Argentina foi violenta, né? Então, se instalaram várias exportadoras, como Talbot e outros, né? E a Maripá é a grande exportadora de madeira, que tirava madeira lá em Toledo e ia para Porto Britânia. E de Porto Britânia descia de navio, já embarcava, né? E aqui eles compraram ali porque eles tinham um escritório. E tinha um escritório inclusive um dos primeiros funcionários foi o Benjamin Baraini. Sim. Chegou a trabalhar na Maripá, né? E aí depois eles compraram não sei se já foi do meu tio ou se foi de uma outra pessoa, né? E então se instalou o escritório ali, porque a documentação toda para exportação tem que ser feita aqui, né? Então tem operação com o Banco do Brasil, coletoria estadual e despachante, né? Então tinha um funcionário para atender aqui a exportação, né? O senhor acompanha um período aqui de grande desmatamento que realmente a colonização se fez necessário isso. Tinha quantas serrarias aqui? O senhor lembra da primeira serraria que foi instalada? Bom, do desmatamento mesmo, eu vou mais na frente falar, mas a serraria que tinha aqui em Foz do Iguaçu, uma era do meu avô, que era em Três Lagoas. O nome dele? Miguel Mate. Miguel Mate, sim, que o senhor tinha comentado antes. Colonizador, né? Foi colonizador da Hebreu Serraria, né? E
E depois ele transferiu a serraria aqui para o centro, onde hoje é a Caixa Econômica e a Câmara Municipal. Ele tinha a serraria ali, tinha uma locomóvel, que é a locomóvel que tocava, tocava por locomóvel, né? Sim. E depois, à noite, fornecia luz para a cidade. Essa locomóvel era uma caldeira? É a caldeira, é a caldeira. E ele gerava energia para toda a cidade? Todo, mas era mais era para as ruas, porque na cidade mesmo quase não... E como vinha energia elétrica para a cidade, ou não existia? Não existia, era só ali da serraria, mas na Avenida Brasília, mas onde tinha poste, tinha uma lâmpada, coisa. Sim. E algumas casas mais no centro, né? Era tocado a madeira, esse locomóvel? É a lenha, né? É a lenha. É madeira, mas lenha, né? É uma espécie de locomotiva. É locomotiva, é mesmo como é locomóvel, né? Trabalha sob pressão. Sob pressão, tem a caldeira, né? Sim. E gerava energia daí. Gerava energia para toda, quer dizer, que nem o senhor falou, somente algumas ruas da cidade. Algumas ruas da cidade que tinha uns postes lá que tinha uma lâmpada, né? Inclusive eu me lembro ainda quando era criança que quem atendia a serraria ali era o Diego, família antiga, o Diego Vera, né? Que é pai da Ilka Vera e coisa, né? E então eu me lembro que ele que cuidava da serraria ali, na parte da locomóvel, né? E demorou para chegar energia elétrica em Foz do Iguaçu? Demorou um pouco, porque depois, quando começaram a construir a sede do parque, veio a companhia do Labella, né? Que veio terminar o hotel, porque o hotel tinha parado. Quando o Getúlio saiu, o hotel parou, ficou 5 anos parado. Quando o Getúlio voltou outra vez... Getúlio Vargas. Quando ele voltou a segunda vez como eleito pelo povo, ele deu continuidade no hotel. Ele chegou a fazer alguma coisa por Foz do Iguaçu, o governo Getúlio Vargas? Sim, ele fez o Hotel dos Cataratas, porque ele iniciou, quando ele saiu do governo, paralisou. Mas quando ele retornou, ele deu continuidade. Sim, e aquela usina que está fora de operação nas Cataratas do Iguaçu, foi a primeira usina que forneceu energia aqui? O senhor lembra disso? Depois dessa do meu avô, que era fraquinha, depois da locomóvel? Foi lá do parque, né? Aí nós tínhamos luz do parque aqui, luz boa. Chegou a suprir toda a cidade. Suprir a cidade, coisa. Mas foi evoluindo e aí já não suportava mais. Aí, inclusive, meu tio, Armindo Mate, ele foi chefe aqui naquele tempo era Departamento de Água e Energia Elétrica. Então, na parte da eletricidade era com o meu tio, ele que era o chefe aí, né? Aí, onde tem um quartel lá do lado do Hotel Danville, que não sei se é da Guarda Municipal agora, ali se instalou a usina com vela do motor e coisa para suprir, né? E depois meu tio construiu mais uma usina lá no Cuí. Aonde que é aqui o no Rio Cuí, hoje está todo alagado, né? Sim, está alagado então. E no caso, quando começou essa construção do Hotel das Cataratas, o governo já começou a fazer alguma rodovia para Foz do Iguaçu? Não, foi justamente nessa época que começaram a fazer o calçamento, aquela pedra irregular, né? Até as cataratas. Até as cataratas, que até hoje ainda tem lugares e ainda permanecem, né? Sim. Só não chegaram a fazer a ponte do Rio Tamanduá, que tinha o desvio ali, né? Depois veio o governo Moisés Lupião, ele chegou a contribuir com a cidade de Foz? Muito. Inclusive, eu me admiro que ele não tem nenhuma homenagem aqui em Foz do Iguaçu. Não existe nada, nenhum nome de rua, saiba, não. Mas o que ele chegou a fazer? Ele fez, no governo dele, ele fez o grupo Bartolomeu Mitre, ali na Jorge Schimmerfeng, pela companhia TH Marinho de Andrade, isso mais ou menos de 51 para 52. O Colégio Bartolomeu Mitre. O Colégio Bartolomeu Mitre, o Colégio Agrícola, o hospital e aquelas 3 casas ali para cima do Correio, que seria uma casa para o delegado, outra para o juiz e outra para o promotor.
Certo. Porque era difícil ter casa aí para atender esse pessoal, né? Então, naquela época, o Estado tinha que contribuir para... Será que houve algum esquecimento em relação ao governo dele? Pois é, isso ficou estranho, que, inclusive, vamos dizer mais ainda, o Lupião, ele foi, não sei se é mãe ou um pai para Foz do Iguaçu, porque ele exportava muita madeira, inclusive falava Porto Lupião, né? Ah, sim. Ele falava Porto Lupião, que era ali em cima, onde é para baixo do Bosque Guarani ali, né? Dizia Porto Lupião. E o Lupião chegou a dar muito corte de casa, falar corte de casa, né? Para as pessoas pobres para construir, né? Sim. Então ele ajudou muito Foz do Iguaçu. Mas quem sabe agora o senhor relembrando, né, esse fato, talvez pelo menos um nome de rua. Pelo menos nome de rua. Chegue a ser dado aqui em Foz do Iguaçu. Quer dizer, eu não sei, estou me baseando no que o senhor está falando, né? Não, inclusive, que depois que ele saiu do governo, foi tirado as placas no governo do Moisés Lupião. Aí entrou Mas foram tiradas porque alguma divergência política? Não, aí colocou... deve ser político, porque aí entrou o Bento Munhoz da Rocha. Sim. E puseram a placa do Bento Munhoz da Rocha. No lugar do No lugar, do Lupião. Reinauguraram, talvez? Não, mas já estava inaugurado, já estava funcionando, né? Mas parece que agora voltou novamente as placas do Lupião, né? Sim. O senhor lembra, com relação às cataratas, na sua infância, ela tinha o mesmo nome quando o senhor estudava? Não. Inclusive, eu tenho documento em casa, croquis, da estrada, e coisa, do loteamento, das chácaras do lado, que tem tudo organizado, que era feito pelo Otto Tronchinski, né? Que era um agrimentor aí. Então, toda a documentação. Estrada para o Salto de Santa Maria ou do Iguaçu. Santa Maria. Salto de Santa Maria ou do Iguaçu. Sim. Era o nome. Agora mudaram, não sei se é oficialmente ou não, mas era Salto de Santa Maria. E era Iguaçu com 2 S. Iguaçu com 2 S. Sim. Inclusive, a minha certidão de nascimento é Iguaçu com 2 S, né? Agora mudaram com C cedilha. E não sei se oficialmente foi essa mudança ou não, né? Talvez a mudança gramatical, né? Não, mas é nome próprio, né? Sim. Teria que permanecer, como o caso da Bahia, né? Sim. O estado da Bahia é Bahia com H. Que era antigamente escrevia Bahia com H e permaneceu Bahia com H. Sim. Quando se fala Bahia com H, é o estado, né? Agora, certo. Quando é uma Bahia, é Bahia sem H. O senhor, quando em 1939 iniciou a Segunda Guerra Mundial. O senhor deveria estar com 7 anos mais ou menos nesse período, tá? A guerra durou 6 anos. O que representou a guerra durante o período que o senhor estava em Foz do Iguaçu na sua família? Na família não foi tudo normal. Inclusive, por exemplo, Curitiba, outros lugares tinham um problema de farinha. Faltava farinha, né? Mas nós aqui não tinha problema de farinha, a farinha da Argentina, né? Agora, meus pais tinham amigos italianos e alemães e foram presos todos para Guarapuava. Foram presos para Guarapuava. Guarapuava. Mas o senhor vai continuar falando disso daqui a pouco, porque agora nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos em seguida para o terceiro e último bloco do programa 40 Minutos, hoje entrevistando o senhor Valdir Werner. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o despachante Valdir Werner. Senhor Valdir, o senhor estava falando que na época da guerra, várias pessoas foram presas aqui e foram levadas para Guarapuava. O senhor lembra dessas pessoas e o porquê? Inclusive tinha passando do Hotel Carimã, tinha uma chácara ali, que era, o sobrenome dele é Steindorf. Sim. Inclusive, ele construiu a casa do meu pai. Mas era colono aí, né? Tinha uma chácara lá. Né? Aí ele foi para Guarapuava, foram recolhidos. Toda
as pessoas que de alemão ou italiano foram para Guarapuava. Mas todos eram presos por causa da descendência ou tinha algum motivo para isso? Acho que por precaução, né? Sim. Por precaução aí, como era a guerra contra a Itália, a Alemanha e coisa, né? Então, por precaução, e é o problema do rádio também, né? Apesar que tinha pouco rádio aqui. O senhor tinha rádio, a sua família? Não tinha rádio. Porque era muito caro? Não, era muito difícil ter rádio, porque não tinha rádio elétrico, né? Porque não tinha luz, né? A luz era Eles funcionavam a bateria? Funcionava com bateria ou pilha. Bateria de caminhão ou pilha que eles compravam na Argentina. Sim. Então tinha que cuidar muito para não gastar muita bateria, para chegar às 7 horas, 8 horas da noite, na Rádio Nacional dava notícia da guerra. Sim. Então todo mundo queria ouvir como estava, qual é a situação que estava, né? Inclusive, o dia muito chuvoso, não tinha condições de ouvir, porque tinha que ter uma antena bem alta e o terra, e dava muita descarga, não se ouvia nada, né? Sim. Então era isso. Quando muita gente da população foi convocada para a Segunda Guerra, aqui foi alguém de Foz do Iguaçu? Como que foi esse período? Como se sentiram as famílias nesse período da guerra? Eu não sei se algum de Foz do Iguaçu foi para a guerra. Você foi convocado? Eu tinha 7 anos também, Sim. Eu não me lembro, não vi falar sobre isso, né? Sim. Sobre se alguém daqui foi para a guerra ou não, né? E vocês só acompanhavam através de rádio? Não existia algum meio de comunicação impresso aqui na região ainda? Não, nada, nem jornal, não tinha jornal. Não tinha de forma nenhuma? Não tinha forma nenhuma. Tinha, por exemplo, tinha a linha telegráfica, né? Linha telegráfica, não vinha, você passava um telegrama para Curitiba, do Curitiba para cá. Mas chovia muito, às vezes caía um poste, nós ficávamos sem comunicação, né? Sim. A única comunicação é o rádio do batalhão, da Marinha, né? Da Aeronáutica. Tem que se comunicar com o rádio. Algum recado que você usava o do Exército, da Marinha, assim, um problema familiar, assim, né? Você dar um recado, você passava um rádio. A sua família, Werner, não é descendente de alemão? Qual é a descendência? Descendente. Vocês sofreram retaliações também? Não, porque, por exemplo, meu pai e minha mãe é filho de alemães. Meus avós alemães, puro mesmo, né? Não tem outra mistura. Mas eu, por exemplo, não aprendi o alemão, porque minha mãe com receio tivesse algum problema com o negócio da guerra, falar em alemão. Então meu pai falava alemão com a minha mãe, mas não quis nos ensinar a falar alemão. Para evitar qualquer problema, né? Sim. De estar falando em alemão e coisa, né? Então todo esse período da guerra, que durou 6 anos, né, Segunda Guerra Mundial, para Foz do Iguaçu praticamente foi tranquila na história. Foi tranquilo, apesar que na época da guerra fiquei 1 ano, 2 aqui em Foz do Iguaçu, aí foi para Guaíra, né? E como eu falei para você, farinha no pão tinha, né? Sim. Porque não faltava farinha, que a farinha vinha da Argentina. O açúcar também era um problemático também, mas usava mais aquele açúcar mascavo. Certo. Feito da cana de açúcar. O açúcar refinado eu guardava para fazer gemada, né? Eu era criança ainda, né? Usava para fazer gemada. Né? Sim, era mais caro um pouco. Era mais caro. O senhor ingressou nesse trabalho de despachante. Eu sei que há poucos dias o senhor foi homenageado. Sim. Por ser um dos mais antigos despachantes de Foz do Iguaçu. Sim. Foi homenageado junto com outras pessoas pela Receita Federal. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa homenagem. Eu fui... Porque a Receita quis homenagear os 100 anos da instalação da mesa de renda, que era a mesa de renda, né? O nome antigo da Receita Federal. Era mesa de renda, né? Então, eles procuraram achar coisa mais remota para... Os mais antigos. Os mais antigos, para saber sobre como funcionava e né, como é que foi. Né? Sim. E, por exemplo, o Moacir, que é meu cunhado, ele é um pouco mais antigo que eu nesse serviço, 2, 3 anos mais velho do que eu, né?
Mas eu e ele fomos homenageados por ser o despachante mais antigo aqui. Foram só despachantes foram homenageados ou também Não, outras foi classes? inclusive o seu tio... O seu Cândido. O seu Cândido, né? Sim. Foi um antigo. Por sinal, quando o teu tio se apresentou aqui... José Dionísio Cândido. José Sim. Dionísio Cândido. Foi um dos primeiros. Quando ele veio assumir aqui, ele trouxe o ofício, por coincidência, fui eu que recebi ele na meio de renda, era meio de renda, né? Sim. E ele se desculpando, que estava todo empoeirado, porque ele tinha vindo de Capanema, estrada de terra e coisa e tal. A viagem fui eu foi que recebi difícil, ele. foi longa. Foi longa, por sinal, ele foi um grande amigo meu, né? E depois tem... Essa homenagem na Receita Federal reuniu muitas pessoas? Sim, os convidados foram mais umas 200 pessoas. 200 pessoas? Então, Vocês receberam alguma medalha, recebi como placa, né? Uma placa? Uma placa, como quando foi criada mesmo de renda, né? Sim. E depois com o meu nome ali, né? Foi homenageado, né? E foram mais gente nomeado, mais outros que foram inspetores aí, né? Tempo inspetores, né? Sim, Então, fiscais da fiscais também, né? Sim. Então foi... Quantos anos o senhor trabalhou de despachante? mais ou menos 42, 43 anos já. Aí comecei mais em 62, aí 43 anos já. Sim. E fatos assim, o senhor lembra algum fato interessante? Porque o trabalho do despachante é desembaraçar a mercadoria para exportação. É isso, né? O senhor gostou desse período? Gostei, tem alguma reclamação? Não, foi muito bom o serviço, mas um pouco com dificuldade, meio precário, né? Inclusive a receita aqui, inclusive eu comentei lá com a moça que organizou o programa, na época a receita não tinha nem máquina de escrever. A máquina de escrever que tinha lá era da polícia. E vocês tinham dificuldades com isso, né? A própria de renda tinha dificuldade, uma máquina. Sim. Mas quando estragava a máquina, de cada 2, 3 meses vinha um mecanógrafo lá da Argentina para consertar a máquina. Então a máquina ficava pifada. Até que o Moacir chegou a emprestar uma máquina. E nesse período era feito daí de forma manual? Aí o Moacir emprestou uma máquina, lá ficou meses e meses. Moacir Damião? Moacir Damião, que já era despachante, né? Sim. Então era precário. O meio de renda aqui não tinha muito problema de funcionário, era um pouco também, né? Inclusive, a função do funcionário era mestre de arraiz. Mestre de arraiz, meu tio era mestre de arraiz. O que vem a ser? Porque me parece, não posso afirmar, parece que quando foi criada a receita, parece que eles tinham uma embarcação aí. Uhum. Então todo o negócio era negócio de marinharia, né? Uma linguagem já marítima. De marinheiro, mas mais para a função de trabalhar no barco, né? Então tinha marinheiro. Sim. Tinha marinheiro, mestre de arraiz, que é uma função lá, negócio de barco, né? Uhum. Depois tinha a guarda-mor, assim, né? Ela tem as funções. Depois que veio a função de fiscal, né? Hoje é auditor, né? Sim. Então o negócio vai se modificando, vai... Em 40 anos deve ter acontecido muita coisa, o senhor presenciou muitas mudanças nessa área de fronteira. Sim, quando eu comecei a trabalhar, a exportação era pelo Porto Oficial. Toda feita pelo Porto Oficial? Não existia ponte aí. Sim. Ela pelo Porto Oficial, passava de canoa. Depois o Ubner, o senhor aí, pai do Degar Ubner, ele fez uma balsa para poder transportar a mercadoria para o Paraguai. Às vezes tem muita neblina, até 11 horas da manhã, às vezes não podia cruzar, porque não se enxergava nada do outro lado, né? Sim. E tinha o problema também do rio. Naquele tempo não tinha barragem nem em Itaipu, nem lá para cima, lá em Mato Grosso, né? Que tem aquelas barragens. Então o Rio Paraná oscilava muito. Ou ele subia 5 metros da noite para o dia ou baixava 5 metros. Daí parava a exportação. Então tem gente que tinha, por exemplo, geladeira para passar, estava lá na areia, esperando para o dia seguinte para carregar na balsa e atravessar, né? Mas aí o rio começava a subir, tinha que arrumar estivador para levar a geladeira mais para cima, senão a água levava tudo. Sim. E chegava a levar a mercadoria dentro.
Levava. Vinha água, porque aquilo vinha 5 metros numa Sim. noite. Hoje ninguém acredita, mas o que acontecia. E já existia muito contrabando? Não, o contrabando sempre existiu, né? Por exemplo, na época da guerra, era muito contrabando de pneu e pinhão. Sim. Pinhão para a Argentina, né? Pinhão, porque eles plantavam, faziam um reflorestamento lá, né? Então, o pneu, eu não sei, acho que por causa do problema da guerra, não sei se o argentino exportava para outro lugar, eu sei que era o contrabando de pneu para o... E racionamento de mercadorias de primeira necessidade também Não chegou a ver aqui? Não, porque era não chegou. Era um... Racionamento, mas não tinha. Sim. Como eu falei, a farinha é porque não tinha farinha, não é por ser Sim. racionada, né? Então... Seu Valdir, o nosso programa está terminando. Se o senhor quiser falar alguma coisa, o senhor fique à vontade. Eu gostaria de falar, inclusive, já que eu queria dar Quanto tempo tem ainda para... O senhor pode ficar à vontade, pode falar. Não, eu queria falar sobre a Forças Armadas, Sim. que foi importante para Foz do Iguaçu. As Forças Armadas. Sim. Forças Armadas, porque o batalhão, hoje é batalhão, né? Tinha um soldado aí que aqui não produzia nada, então que tinha os vencimentos do soldado, do tenente, do capitão, do sargento, então é dinheiro que vinha para fora, para cá, né? Sim, a Marinha, a Aeronáutica... A Marinha tinha poucos funcionários. E o Exército. E o Exército, né? Sim. Inclusive o Exército ajudou muito aqui, ele tinha um barquinho, já Duque de Caxias. Esse Duque de Caxias ia buscar mercadoria em Porto Mendes. O senhor quer dizer que contribuíram muito para o desenvolvimento da região? Tanto o Exército como a Capitania do Porto aqui, que depois da Capitania do Porto tinha lanche, ela servia toda essa barranca do Rio Paraná até Porto Mendes, tanto do lado brasileiro como do lado do Paraguai. Sim. E a aeronáutica, que começou o transporte do correio aéreo. Primeiro um aviãozinho pequeno chamava, dizia aqui, Correinho, que é um avião de 2 asas, foi o primeiro avião que eu voei, né? Sim. Depois vinha aquele de 2 motores, avião vinha toda quarta-feira. Então, para você ser deslocado aqui para Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, é de graça. Você tinha que conseguir uma passagem para ir lá sempre. Porque... Fazer a reserva no correio aéreo. Não, a gente pedia porque tinha cota. O batalhão tinha cota, o Parque Nacional tinha cota, a Marinha tinha uma cota, mas a maior cota era do Exército mesmo. Porque o Exército utilizava mais, por exemplo, soldado doente, tinha que mandar para Curitiba, né, no hospital e coisa, né? Então teve muita influência aqui nas 3 forças. E ninguém se lembra disso, né? Sim. Foi bom, o senhor fez uma complementação. Nós agradecemos a sua participação em nosso programa. Tá? É lógico que o senhor tem muita história para contar, tá? Mas quem sabe em outra oportunidade o senhor volte para a gente dar continuidade nesse resgate da história de Foz do Iguaçu. Eu agradeço muito a oportunidade que você me deu, né, para ser entrevistado, e que eu tenho seguido todas as pessoas antigas que você tem entrevistado, eu tenho acompanhado. E mais lá para frente, se tiver mais algum interesse sobre um certo assunto, eu tenho muita coisa. Inclusive, eu tenho vontade de fazer um rascunho sobre o que Foz do Iguaçu, mas depois de embola um assunto com o outro, né? E por isso que eu ainda não me prontifiquei a fazer... Sim, mas numa outra oportunidade, o senhor possivelmente a gente vai trazê-lo aqui para continuar nesse resgate da história. Tá. Agradecemos sua muito participação. A oportunidade que você me deu e estou à disposição. Muito obrigado. Tá. O programa 40 Minutos termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência.